recebam com enorme aplauso o próximo palestrante desta noite, Ivo Silva. Desta manhã. Ivo Silva. Bom dia, sou o Ivo, como ele disse, e venho aqui falar-vos um pouco do que fazemos na Pixel Matters, mais precisamente da nossa pipeline de release de aplicações móveis e tudo o que engloba o nosso Continuous Delivery num projeto que é o Finta, que eu já vou passar a explicar melhor. Como disse, só para dar um pouco de background sobre mim, sou o Ivo, sou mobile developer na Pixel, faço iOS e Android nativo, Swift e Kotlin. Estudei em Aveiro, acabei o curso... É bom ver que o pessoal da Aveiro está aqui. CT. Pronto, ainda quando estava em Aveiro, participei no desenvolvimento de uma aplicação que era o Kiss My Score, que é basicamente uma aplicação de apostas amigáveis para o Euro 2016, que entretanto eu saí do projeto, mas ele foi continuado e agora até está a ter algum sucesso. Se quiserem ver, experimentar, estão à vontade. Ainda antes de acabar o curso comecei a trabalhar na Pixel Matters, a fazer iOS nativo durante um ano e meio. Depois comecei a fazer também Android e agora vou trocando entre as duas. Lá trabalhei principalmente no Finta, mas também noutros projetos para clientes, mas principalmente, e o que vai ser abordado aqui, vai ser o caso do Finta. Falando um pouco sobre a Pixel, é uma empresa que agora tem mais ou menos 22 pessoas, 23. Somos metade designers, metade developers. Estamos no Porto, nos Aliados. Começou por ser uma empresa só de design. O que acontecia era que, como o design era levado tão a sério, depois os clientes ficavam muito contentes com o design, pediam para os sites ou apps serem desenvolvidas e nunca ficava de acordo com as expectativas. Então começámos a trazer o desenvolvimento para dentro e começámos a ter developers também. E hoje em dia somos, como eu disse, metade designers, metade developers, e tudo o que é desenvolvido lá é desenhado in-house. Por causa disto tudo, levamos o Pixel Perfect muito a sério quando desenvolvemos e temos designers sempre a dar-nos na cabeça quando as coisas ficam desalinhadas ou não fica tudo como esperado, porque, afinal de contas, é para isso que os clientes nos pagam. Gostamos de dizer que não somos executantes, pensamos por nós próprios, não fazemos simplesmente o que os clientes mandam, ou seja, somos sempre críticos em relação àquilo que temos que fazer. E para mencionar alguns clientes que nós ultimamente estamos a trabalhar com a T-Mobile. Fizemos design para o Observador, fazemos design e desenvolvimento para o Rubrik, que é uma startup que está em expansão, entre outros. Falando agora no Finta. O Finta foi o nosso primeiro produto da casa. É uma aplicação de futebol, uma rede social de futebol, muito focada no aspecto social, tentar trazer as pessoas... tentar dar às pessoas um espaço centralizado onde eles podem discutir e analisar lances e ainda ter um sítio onde se pode aceder aos highlights e vídeos e tudo desse género. Começou por ser só iOS, entretanto também começamos a desenvolver Android e o MVP está disponível há 7, 8 meses. Se quiserem experimentar, dar uma vista de olhos tanto numa aplicação como na outra, estejam à vontade. Vamos falar um bocado do processo de desenvolvimento que acontece no Finta. Este processo de desenvolvimento vai levar a que vocês percebam a necessidade de uma pipeline de continuous delivery. O nosso processo de desenvolvimento passa muito por um Scrum adaptado às nossas necessidades. Temos code review, temos QA, temos testes, testamos as coisas em ambientes diferentes, temos servidores para testes, servidores para desenvolvimento, produção, e queremos agilizar ao máximo este processo. Para vocês terem alguma noção, isto são
este é um exemplo das tarefas que nós temos, ou seja, aqui temos 5, 6, 7 talvez, 7 fases, ou seja, quando nós especificamos um issue, ele vai para o backlog e fica lá intocável enquanto o gestor do projeto não disser, ok, agora vamos implementar isto. Quando for para implementar, ele passa para ready, e assim que um dos developers tenha tempo, ou seja alocado a esse issue, ele começa a desenvolver, passa para in progress. Até aqui tudo bem. Durante a fase do in progress, são geradas várias builds de debug, que são as builds de teste que os developers usam enquanto estão a desenvolver. Mas mal passa para review, é necessário um code review dos outros developers e até talvez de developers que nem estejam nesse projeto, para garantir que seguimos os standards que temos lá dentro da empresa. A partir daqui, e quando o issue passa o code review, vai para QA. E o que isto significa é que quando chega a QA, ele tem que ser testado por alguém que não seja um dos developers. E o que isto requer é, na maioria dessas vezes, essas pessoas que têm que testar não têm acesso a um Xcode, a um Android Studio, ou simplesmente não se querem dar ao trabalho de estar a configurar o seu computador para conseguir correr a aplicação. Então isto faz com que, por cada vez que algo vai para QA, seja necessário gerar uma build de alpha. E essa build de alpha está disponível só dentro da empresa e destina-se mais aos gestores de projeto e às outras pessoas da empresa que possam ser os primeiros a testar novas features e algo do género. Assim que é aprovado para QA, passa para done e é automaticamente gerada uma build beta. Esta build beta vai conter um set dos issues que estão em QA e vai estar ligada a um ambiente muito próximo de produção. É quase um teste final antes de ser lançada para fora. E depois em release, é gerada uma build release submetida para a App Store. Ou seja, como podem ver, lá está, temos 4 versões da aplicação. São necessárias 4 versões até chegar a algo à produção. E isto, traduzindo-se em iOS e Android, dá 8 builds. Ou seja, se nós tivéssemos de fazer estas builds manualmente, de cada vez que fosse necessário fazer uma versão alfa, fazer uma versão beta, as versões alfa são atualizadas muito rapidamente. Cada vez que o gestor nos pede, quer testar esta funcionalidade, ela tem que estar disponível. E neste momento temos builds da iOS a demorar, se calhar, com testes de UI, testes sanitários, a demorar meia hora a fazer o total da pipeline. Isto, se fosse necessário nós pararmos meia hora cada vez que fosse necessário fazer uma build, tornava-se pouco efetivo. Então nós tentamos automatizar tudo o que conseguimos e passamos a ter o Continuous Delivery na Pixel. O Continuous Delivery é a capacidade de aplicar alterações, sejam elas novas features, configurações ou correções de bugs, para produção ou qualquer outro ambiente de uma forma rápida, segura e consistente. Com isto conseguimos automatizar deploys e testes, conseguimos prever quando é que os deploys vão acontecer e o que esperar em cada deploy e reduzir o custo e o tempo que nós passamos a fazê-los, basicamente. Para isso, as tecnologias que usamos é o Jenkins e o Fastlane. O Jenkins, lá está, como diz ali, ajuda a automatizar a parte mais repetitiva e rotineira do desenvolvimento de software. Oferece uma maneira simples, entre aspas, porque nunca é muito simples, de fazer o setup de um ambiente de continuous delivery. Não elimina a necessidade de criar scripts e definir cada step individual, mas oferece uma maneira robusta de integrar a cadeia e conseguir fazer com que, basicamente, integrar e encadear os vários steps necessários para gerar novas builds. Para além disto,
ainda usamos o Jenkins para automatizar tarefas rotineiras. Por exemplo, no Finta, nós temos fotografias de todos os jogadores de todas as equipas, e essas fotografias são colocadas à mão e, por vezes, necessitam de atualizações. Quando um jogador, sei lá, corta o cabelo, nós queremos ter uma fotografia atualizada, então temos o nosso gestor de conteúdos, basicamente só faz a gestão dessas fotografias numa pasta, coloca o respectivo ID. Todas as segundas-feiras o Jenkins corre uma task que o que faz é atualizar as fotografias que estão lá na pasta, onde ele faz a gestão de conteúdos para o servidor de produção, e as alterações são aplicadas sem termos de fazer isso manualmente, nem termos que nos lembrar de X em X tempo de fazer isso. Tentamos automatizar essa tarefa. Para além disso, ainda suporta muitos plugins, por exemplo, do Git, do Slack. Podemos ter notificações enviadas para o Slack, podemos ter hooks com o GitHub, pronto, por aí. E o Fastlane oferece ferramentas dedicadas a mobile, ou seja, facilita a execução de tarefas repetitivas e que de outra maneira seriam muito chatas de fazer se tivéssemos que fazer à mão, tal como em iOS, gerir certificados, fazer builds, fazer updates de build numbers, cada vez que queremos fazer uma build, porque se fizermos uma build e ela já tiver um build number que já existe, vai ser recusada no test flight e na App Store. Pronto, então conseguimos automatizar isso tudo e ainda nos oferece outros métodos para fazer upload para a App Store, Play Store. Conseguimos automatizar isso utilizando o Fastlane. Depois, a nossa configuração do Jenkins obedece a uma aproximação master-slave, e temos basicamente o nosso Jenkins Master, que é um servidor com pouco poder computacional, que a única coisa que faz é delegar as builds para os seus slaves. Neste caso temos um slave Mac e um slave Linux. Basicamente o slave Linux trata de fazer as builds do back-end e o slave Mac faz as builds do mobile, tanto iOS como Android. A vantagem é que podemos usar um único master uma única instância de Jenkins para múltiplos projetos com esta configuração, e ainda cada slave pode ter uma configuração e ambientes diferentes para projetos diferentes. Por exemplo, como eu já disse aqui, o slave de Mac vai fazer as builds de mobile e as builds da iOS necessitam de ser feitas no Mac para ter o Xcode e precisam de todo o ambiente configurado. E nós conseguimos dizer na build que queremos especificamente que ela corra naquele slave. E aquele slave está preparado para fazer essa build. Esta configuração também permite que o master concentre os seus recursos para gerir estes ambientes e não seja necessário ter muita memória, ter muita capacidade de processamento, porque na verdade ele só está a receber e a emitir eventos, e depois os slaves é que tratam do trabalho mais difícil. Para além disso, no portal do Jenkins ainda é possível introduzir certas configurações, ou seja, podemos definir variáveis que vão ser injetadas quando a build estiver a acontecer, e depois podem ser usadas, e isto evita que tenhamos que ter, basicamente no Jenkins file, que eu já vou falar a seguir, variáveis hardcoded, e podemos usar simplesmente variáveis que configuramos aqui a partir do portal do Jenkins. Como eu falei, temos o Jenkins file, que isto foi introduzido com o Jenkins 2, penso eu, e é basicamente um script que descreve a pipeline. O script, as vantagens disto são que a pipeline passa a ser possível que a pipeline faça parte do nosso repositório, e conseguimos manter um controle de versões dessa pipeline. Ou seja, se eu fizer alguma alteração na pipeline e de repente as builds começarem a partir todas, eu posso voltar atrás e colocar como ela estava na semana passada. E isto antes era mais complicado de fazer. Pronto.
é incluída nos repositórios, conseguimos ter o controle de versões e ainda podemos utilizar bibliotecas que, por exemplo, se nós tivermos builds que executam partes do mesmo código, nós podemos ter módulos que podemos incluir em várias builds e não temos a necessidade de andar a replicar passos em vários builds diferentes. Pronto, tenho aqui um exemplo do Jenkins file. Isto não é o Jenkins file inteiro, é só a parte inicial, em que neste trecho de código estamos a escolher o nosso Mac Mini para fazer a build. E sempre que uma build for despoletada com este Jenkins file, só o Node, que se chama Mac Mini, é que pode executar esta build. E depois temos aqui um exemplo de um dos passos da nossa build, que é correr os testes, em que ele tenta correr os testes. Se falhar, temos um erro que é propagado ali no Notify Build, e este Notify Build, como vamos ver a seguir, o que faz é lançar uma notificação para um serviço a dizer, ok, houve um erro nos testes, e depois, pronto, somos notificados, podemos ver o que é que correu mal, e é isso. Este Notify Build é simplesmente uma função que, neste caso, está ligada ao Slack, e se houver um erro, quer seja num teste, quer seja a build falhou, quer seja teste UI, falha a submeter para a App Store, somos notificados no Slack, sabemos a razão pela qual ele falhou e depois podemos vir aqui à pipeline e realmente ver os logs, ver o que é que aconteceu e tentar corrigir. Isto é o exemplo basicamente o Jenkins file traduz-se numa pipeline deste género. O nosso Jenkins file descreve todas estas fases desde o início até ao fim da pipeline. Depois podemos aceder às diferentes steps e ver os logs, e é fácil de saber onde é que as builds falharam. Para despoletar builds, nós usamos commit triggers, e o que acontece é que cada vez que há um commit, o Jenkins recebe um evento, vê se se é suposto esse commit despoletar alguma build. Se for, ele vai executar, vai atribuir ao slave necessário e pronto. Nós fazemos builds por commits, por branches e por tags, ou seja, a nossa aproximação foi um commit que não seja tags nunca vai despoletar uma build. E depois, se o commit for tags, o tipo de build depende do tipo de branches. Nós usamos Git Flow, em que temos várias features, cada feature está isolada numa feature branch. Um commit tagged numa feature branch vai gerar uma build de alpha, porque normalmente quando fazemos uma build a partir de uma feature branch é porque há uma necessidade interna de testar algo que ainda está em desenvolvimento ou está muito perto de ser merged para o resto do código. Um commit tagged numa branch de release vai gerar uma build beta e uma build de release. Nós fazemos isto desta maneira porque nós queremos que a nossa aplicação, na nossa versão beta, seja muito próxima daquilo que vai ser produção. Então, antes de submeter a app para a App Store, queremos ter uma versão final interna, em que nós podemos testar num ambiente muito próximo de produção aquilo que já tínhamos testado no nosso ambiente de staging ou desenvolvimento. E isto é o teste final antes de submeter para a App Store. Nas builds de release, elas são feitas. No caso da iOS, a submissão para a App Store requer sempre mão humana, é preciso ir lá e realmente submeter a build necessária. No caso da Android, é possível que ela seja automaticamente lançada. E nós não queríamos isso, nós queremos, como eu disse, primeiro vamos testar a versão beta, certificar-nos que está tudo bem, e depois queremos ir lá e realmente até alterar logs de novas versões
e queremos que uma pessoa vá lá e carregue no botão, basicamente. Então, para isso, em Android temos ainda um step anterior ao de lançar para a App Store, em que é necessário que alguém vá ao Jenkins e aprove a build, e assim ela é lançada automaticamente. Ainda não falei muito do Fastlane, mas o Fastlane ajuda-nos a automatizar tudo o que seja de builds de mobile. Neste caso temos, o Fastlane permite-nos automatizar screenshots. Os screenshots para meter na App Store podem ser automatizados. Nós não usamos isto porque, como vos disse, somos uma empresa muito design focused e os designers gostam de ter os screenshots a deitar foguetes e coisas desse género. Temos ainda o Beta Deployment, que é o que nós usamos tanto para as versões alpha como beta, em que é possível lançar uma versão, quer seja para o Crashlytics, quer seja para o Test Flight, que são serviços que permitem que a aplicação esteja acessível não em ambiente de produção, mas de teste, e que só as pessoas que nós queremos tenham acesso a essas versões. Pronto, o App Store Deployment, que já falei, e ainda tem o Code Signing. E o Code Signing é uma feature que é muito valiosa, principalmente não, para iOS, porque toda a gente que desenvolve iOS sabe que é uma dor de cabeça gerir certificados e provisioning profiles. Então o que o Fastlane nos dá é uma nova aproximação. Normalmente, em iOS, todos os developers têm o seu certificado de desenvolvimento e é assim. E depois, quando alguém clona o repositório, não tem o certificado da outra pessoa, fica impedido de fazer builds, de submeter builds. Então, a aproximação que o Fastlane tomou foi, em vez de cada developer em cada equipa ter um certificado, porque depois fica muito confuso mesmo na gestão de certificados, vamos criar só um certificado por equipa. Vai haver uma identidade e essa identidade vai ser partilhada pela equipa toda. Depois, esses certificados são cifrados e colocados num repositório à parte, e onde quer que seja necessário executar builds ou lançar aplicações, basta-nos fazer Fastlane match. Ele vai ao repositório, vê se tem certificados que sejam apropriados para aquela aplicação e para aquele tipo de build, e utiliza esses certificados. E isto elimina a gestão de certificados basicamente de todo. Antes disto seria muito mais complicado. Pronto, e isto também torna muito mais fácil, no caso de configurar slaves de Jenkins, configurar os certificados nesses slaves, porque basta chegar ao slave e fazer um Fastlane match, ele instala os certificados todos, passa a ser possível fazer builds naquele slave e não temos que ir manualmente buscar os certificados e coisas desse género. Para resumir, isto é o diagrama do que nós fazemos. Temos um job começado no Jenkins, ele faz pull do code, faz a build, corre testes, corre linters e faz as builds através do Fastlane. Depois dessas builds, dependendo do tipo de build que for, envia para teste ou release. E estas aplicações de teste são distribuídas por Test Flight ou Crashlytics em Android. E pronto. E é este o nosso processo na Pixelmator.